Rui Lira, agora na Cultura Informa. Tá chegando com os comentários o professor e analista político Rui Lira. A pergunta que muita gente está se fazendo, e alguns já estão respondendo, é se essa viagem de Bolsonaro à Rússia foi uma coisa boa para ele. Eu acho que tem aspectos positivos, sim. Ele conseguiu duas coisas que até então estavam, digamos assim, fora do radar. E ele não podia se movimentar mantendo determinada imagem. A primeira questão é o isolamento. Então, como ele estava até então sem espaço nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, na Itália até certo ponto, que ainda teve uma certa homenagem a ele, mas nesses países principais da Europa, não havia uma penetração para ele, tampouco nos Estados Unidos, porque Biden até hoje não deu sequer um telefonema para Bolsonaro. Ele até se queixou disso algum dia desse. Então, romper com o isolamento é uma coisa boa para qualquer presidente. E para Bolsonaro em particular, porque ele tem uma imagem muito ruim em toda a Europa. E agora também nos Estados Unidos, porque vem a segunda questão. Bolsonaro também peitou o presidente americano Biden. Isso é outra coisa positiva, porque nenhum país e nenhum presidente deve aceitar se submeter, sem mais nem menos, a um presidente estrangeiro, a um governo estrangeiro. Embora que a gente lembre bem que Bolsonaro fez isso com Trump e ao contrário. Ele só faltava lamber as botas lá, o sapato de Trump, e não conseguiu nada para o Brasil com Trump. Não teve uma vantagem sequer no relacionamento que ele teve. E agora com Biden ele mantém uma distância que não é positiva para o Brasil, mas pelo menos ele não se submeteu a isso. Pois bem, então, nesse aspecto pode-se dizer que Bolsonaro se sai bem na fita, porque ele sai do isolamento e ele sai também de uma submissão ou de uma cabeça baixa diante dos Estados Unidos. Mas daí em diante começam alguns problemas. Ele foi a um país que é considerado de esquerda, embora não seja, e um presidente que é considerado um comunista, por muita gente, o sentimento que se tem em relação a Putin e a Rússia é o sentimento de uma esquerda, ou qualquer coisa semelhante, eu repito, embora não seja. Então Bolsonaro chegou lá e aceitou tudo que esse pessoal determinou. Ele ficou confinado no hotel a maior parte do tempo que esteve lá, teve que aceitar fazer os testes de Covid para poder sentar ali perto de Putin, porque ao contrário de presidentes de países mais poderosos, como é o caso da Alemanha e da França, o chanceler alemão nem o presidente francês aceitaram fazer os exames que os russos mandaram, ao contrário de Bolsonaro que aceitou, e por isso eles tiveram uma mesa de 4 metros de distância e Bolsonaro, pelo contrário, pôde apertar a mão de Putin e chegar pertinho dele nos contatos. Mas isso que podia parecer uma vantagem, na verdade é uma prova de fraqueza, porque Bolsonaro se submeteu a tudo aquilo que ele não aceita. Usar máscara, fazer teste, ser colocado em isolamento, mas ele aceitou por quê? Porque ele viu essas outras coisas que podiam dar vantagem. Então, tem pesos e contrapesos. Agora, parece que tem uma coisa mais importante, que é uma coisa meio capciosa, meio por debaixo do pano. É que Bolsonaro fez uma série de contatos através dos seus ministros militares com setores de segurança da Rússia, mexendo com a questão digital. Então, há quem suspeite que por aí Bolsonaro vai ter instrumentos, e as Forças Armadas também, ou pelo menos esse setor que representa a extrema-direita das Forças Armadas, terá elementos para influir na campanha política. Mas isso é uma coisa que a gente vai ficar de ver lá adiante. Mas de coisas concretas para o país, o que foi que Bolsonaro trouxe? Absolutamente nada. E para aquilo que mais interessa ao povo hoje, qual é o problema que nós temos e que toca no povo hoje? Nós temos uma cadeia. O problema é uma cadeia, é uma conexão. O país não cresce, a economia não expande. Se a economia não cresce e não expande porque o governo Bolsonaro não consegue fazer o país crescer nem expandir a economia, a gente tem o mesmo desemprego, ou praticamente um desemprego muito próximo desse máximo que a gente tem uma renda baixa e a gente tem muita gente passando fome, muita gente muito mal, apesar do Auxílio Brasil. Então isso explica porque Bolsonaro continua patinando nas pesquisas, e mesmo a pesquisa que saiu ontem do Poder Data
que fez uma certa, digamos, um certo agrado a Bolsonaro. O que é que eles fizeram na pesquisa de ontem? Eles fizeram a comparação da situação atual de Lula e Bolsonaro, que está na faixa de 40-31 no primeiro turno, Lula tem 40, Bolsonaro tem 31, eles fizeram a comparação com o dia 16 de janeiro, a pesquisa de janeiro, dia 18, 16 por aí, quando Lula tinha 14 pontos na frente de Bolsonaro. E aí tacaram uma manchete dizendo que Bolsonaro tinha recuperado 5 pontos na diferença em relação a Lula e botaram a manchete invertida. Em vez de dizer que Bolsonaro melhorou, não, botaram que Lula caiu, Lula piorou, que é uma manchete que serve muito para propaganda e para divulgação de Bolsonaro. Como essa é uma pesquisa que destoa de todas as demais, nós fomos olhar direitinho essa pesquisa Poder Data e descobrimos o óbvio. Se eles tivessem comparado com uma semana atrás, ou o começo desse mês, estaria 41-30 para Lula, ou seja, 11 pontos. Se tivessem comparado com dezembro, dia 19, ou seja, metade de dezembro do ano passado, estava 40-30 para Lula. Ou seja, 40-30, 41-30 ou 40-31, considerando os 2 pontos de margem de erro, é a mesma coisa. Então, nessa pesquisa, como nas demais, Bolsonaro se mantém em segundo lugar, perdendo no primeiro turno e perdendo também no segundo, e Lula se mantém em primeiro em torno de 40. Só que nas demais pesquisas, Lula tem mais de 45 e em algumas ele ganha no primeiro turno e nessa não. Então, como essa pesquisa é um ponto fora da curva, nós não vamos considerá-la como uma coisa decisiva. Vamos aguardar as demais pesquisas e a própria pesquisa desse Poder Data para a gente saber se não manipularam essa comparação e se Bolsonaro realmente vive um momento de melhoria. É também quando a gente vai avaliar se essa viagem à Rússia influiu em alguma coisa a favor dele também. Eu acho que não, porque as coisas lá na Rússia se passam de outro modo, a imprensa não divulgou a presença dele, não teve nenhum impacto internacional na Europa também a presença dele na Rússia, e a questão das decisões de Putin em relação à guerra não tem nada a ver com Bolsonaro, já tinham sido todas as coisas anunciadas, e enquanto ele estava no avião, o Putin já estava retirando as tropas por decisões dele. E quem imaginar que Bolsonaro tem poder para influenciar Putin em qualquer decisão, é no mínimo uma pessoa totalmente inocente ou um fanático desvairado pelo Bolsonaro. A visita dele agora à Hungria, sim, essa é mais dentro do panorama, porque o Viktor Orbán, que está lá, é um fascistoide, é um cara de extrema direita, que praticamente anulou a justiça de lá, anulou o parlamento e está governando praticamente por decreto desde a pandemia. Então, por isso Bolsonaro chamou Putin de amigo e chamou Orbán de irmão, pelas afinidades. Ele disse irmão pelas afinidades. Sim, porque Viktor Orbán é praticamente um pequeno Hitler lá na Hungria, um país também inexpressivo do ponto de vista político, mas que Bolsonaro se derreteu em homenagens e elogios. Só que Viktor Orbán deve estar assustado com uma certa coisa. Bolsonaro fez festa com Macri na Argentina, ele perdeu as eleições. Fez festa com Pinheiro no Chile, Pinheiro perdeu as eleições também. Agora ele está fazendo festa com Orbán e tem eleição agora em abril. Vamos aguardar para ver se o pé frio de Bolsonaro funciona ou não em relação a Viktor Orbán. Mas no frigir dos ovos, Bolsonaro teve alguns pontos positivos, mas que não alteram a situação extremamente negativa que ele vive com o povo brasileiro. Para ver isso, vocês notem, o ruim e péssimo dele agora, nessa mesma pesquisa, subiu 3 pontos. E o ótimo e bom dele, a avaliação pessoal dele, subiu apenas 1 ponto. Mas aí, o Poder Data não deu a notícia. Pior a avaliação negativa de ruim e péssimo de Bolsonaro. Não deu. Disse apenas que a situação estava estável, porque a oscilação teria sido na margem de erro. Só que eles não enxergaram direito. De 53 para 56 são 3 pontos e não 2. E de 27 para 28 é só 1. Então, Bolsonaro sim oscilou na margem de erro, é que ficou no que estava. E Lula subiu 3 pontos indiretamente, porque esse ruim e péssimo interfere na avaliação de presidente também, de candidato. Então Bolsonaro hoje é 56% ruim e péssimo e 28% ótimo e bom. Nessa mesma pesquisa
que alguns bolsonaristas estão querendo comemorar. Mas eles não podem comemorar porque eles dizem que pesquisa não vale nada, então não podem comemorar. É isso que fica para a reflexão do ouvinte da Cultura Informa. Opinião é na Cultura. Primeiro lugar em audiência, do jeito que você gosta. Você está ouvindo a Cultura Informa, o jornal do nosso rádio. Nosso ouvinte pode mandar sua pergunta rapidinho aqui e já tem pergunta, não é, André? Tem muitas aqui pelo WhatsApp. perguntas. Vamos lá? O Índio HGN está em João Pessoa, está dizendo: professor Rui, 3 ministros passando por cima da Constituição brasileira, acabando com a economia, tirando o direito de pessoas de ir e vir. Dizendo que as urnas são seguras. Agora o ministro vem criticando a Rússia, dizendo que é campeã em hacker. Não está na hora de Alexandre de Moraes prender eles por fake news? Olha, Índio, os ministros, todos eles estão agindo dentro da lei. Eles têm um mandato dentro do Supremo Tribunal Federal igual a esses 2 ministros que Bolsonaro colocou. Então quem deve processar os ministros é Bolsonaro, se ele achar que os ministros estão extrapolando, estão excedendo, fazendo qualquer coisa. É o papel do presidente da República. Aí, se ele achar que deva processar e acionar a Procuradoria-Geral da República, a gente vai ver que desdobramento tem. Mas nós não podemos dizer aqui, nem eu nem você, que os ministros estão agindo de maneira ilegal. Eles estão agindo exatamente dentro das prerrogativas que eles têm. Ora, como presidente do Supremo Tribunal Federal, ou membro do Supremo Tribunal Federal, ou na condição de membro ou presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Esse é o fato. E Bolsonaro e os seus seguidores têm que conviver com isso, porque isso é a democracia. A democracia, é bom lembrar, tem 3 poderes: judiciário, o parlamento, né, o legislativo e o executivo. Se o executivo não estiver satisfeito com o judiciário, que se mexa, processe e faça aquilo que Bolsonaro sempre quis, que foi dominar o Supremo Tribunal Federal. Só que ele não conseguiu isso ainda e os ministros estão agindo conforme a lei e às vezes não agrada a ele, mas aí é um problema. Quem não gosta da justiça não pode fazer nada, exceto ou representar contra a justiça ou sofrer os efeitos da própria justiça. Um abraço a Júcia Aparecida. Abraçar aqui, agradecer a carona, Marciano Miranda, tá ligado aqui no carro, no trânsito. Obrigado pela participação. Tem também aqui a mensagem do Moab Freire das Rendeiras. Boa tarde a todos. Professor Rui, grande comentarista, não perco um comentário. Excelentes colocações, sempre muito bem embasado. Ô Moab, muito obrigado, viu? Continue ouvindo para me dar esses feedback, porque aí eu vou ficando mais animado ainda. O Bruno disse o seguinte: o professor está correto com C maiúsculo, ou melhor, correto maiúsculo, letra de forma. A ida desse presidente à Rússia é pura estratégia para eleições. Tem esse caráter. Agora note o seguinte: Bolsonaro tem esse direito. E, no meu entendimento, estrategicamente ele agiu bem para aquilo que ele quer. Agora, se isso vai ser suficiente para mexer no quadro eleitoral e alterar a correlação de forças que nós temos agora, nisso, até esse momento, eu não acredito. Acho que o Bolsonaro se mantém do mesmo modo. Candidato a perder a eleição no segundo ou no primeiro turno, não sei, não adivinho, mas no momento ele é candidato a não ganhar. Com isso que ele está mantendo aí perto de 30%, mais ou menos, avaliação muito ruim. Avaliação toda, ele está perdendo em todas as regiões do Brasil. E aqui no Nordeste, de lavada. Aqui no Nordeste é muito pior. E no Sudeste também está 55% a derrota dele em relação à região. A região maior que tem mais gente no país todo. Então, eu não vejo como ele possa alterar esse quadro dentro dessa política que ele está fazendo. Aquele abraço para Adriano Heleno e também para Líbero Consorte. Aqui o Walter Santos, Vila Nova, o Ellison, nosso amigo Divanilson Galindo, o Rosival Silva, o Irã Correia, o Wellington Bruno César, tem também aqui o Leonardo Oliveira, Ruth, Jorge do Agreste de Pau Santo, Cristiano e Patriota, e a gente agradece a participação do professor Rui Lira nesta quinta-feira. Tem mais mensagem aí, Dido? Só André e professor Rui aqui, um abraço para o Cleiton, que está acompanhando a gente pelo nosso YouTube também. Cleiton aqui acompanhando a programação da gente, deixando aqui suas ponderações. Temos aqui vários ouvintes sempre acompanhando aqui pelas redes sociais da Rádio Cultura. Pergunta?
Nesse caso aqui, apenas o boa tarde, né? Deixaram aqui. Boa beleza. tarde a todos, né? Tem vários deixando só boa tarde pra gente. E aqui atentos, né? Sempre ouvindo aqui. Professor Rui, muito obrigado mais uma vez pelos comentários aqui no programa. Boa tarde e até a próxima participação. Isso. Ok, será na segunda-feira. Estaremos juntos novamente aqui. E faltou, André, dizer uma coisa só a respeito dessa viagem da Rússia. Sim. Vejam só. Biden é detestado por Putin. E Putin ajudou de alguma maneira a campanha de Trump. Ou seja, Putin tem uma certa sintonia com Viktor Orbán, com Putin, com o presidente da Polônia, que são caras de extrema direita. Putin tem uma sintonia com esses caras, tem uma conexão. Até porque Putin também é um autoritário. Ele também tem um corte, um pensamento autoritário e vem do setor de segurança e governa a Rússia com mão de ferro. Então é bom lembrar esse detalhe, que esse pessoal, Viktor Orbán, o presidente da Polônia, Putin e Trump, eles estão do mesmo lado que está Steve Bannon, que é o grande estrategista da extrema-direita internacional. E esse Steve Bannon nomeou Eduardo Bolsonaro, o encarregado desse setor conservador de direita, para a América Latina. Então Eduardo Bolsonaro seria o grande representante de tudo isso. Então não é à toa que Eduardo Bolsonaro tenha se empenhado junto com Carlos Bolsonaro e o pai para fazer essa visita à Rússia, porque há uma simpatia velada de Putin por esse setor de extrema-direita ao qual Bolsonaro se vincula, se liga, e por isso que chama Viktor Orbán, repito, não de amigo, como chamou com Putin, mas chama de irmão pelas semelhanças que tem entre um e outro. Isso é um detalhe importante que todo mundo precisa saber. Então, nesse momento, Bolsonaro está alinhado contra Biden, de alguma maneira, contra os democratas. Não sabemos que reação os americanos terão. E Bolsonaro está tendendo mais ao apoio à aliança Rússia e China, que é uma aliança entre partidos egressos do comunismo, ou um ainda dirigido pelo Partido Comunista, uma potência mundial, uma potência internacional. Isso é fundamental saber, por isso eu tomei ainda esse pouco de tempo dos companheiros que vêm aí com Cultura Entrevista. Muito boa tarde, André Santiago, muito boa tarde para Dido Montenegro, boa tarde para Sandro Rodrigues e para a grande audiência da Cultura Informa.